Você sabia que a liturgia da igreja, ela é pautada pelos documentos do magistério? Quer saber um pouco mais sobre estes documentos e o que estes documentos tratam? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar para levar você um pouco mais de formação e informação sobre liturgia. Aproveito para te fazer um convite. Você está nos acompanhando no YouTube. Sabia que a inscrição no canal é gratuita? Não sabia? Então aproveita. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho. Toda vez que nós postarmos um novo vídeo, você será informado e terá este acesso a este material em primeira mão. Falávamos e falamos sobre liturgia e você pode estar imaginando que este diácono traz tudo da cabeça, inventa as coisas, enfim, né? Mas na verdade não. A liturgia da igreja, ela é pautada por alguns documentos, né? Então nós temos ao longo dos séculos muitos documentos que vão nos orientando com relação à liturgia. Alguns documentos são oficiais, né? Então vou chamar de documentos, que são aqueles emitidos pela igreja e que nós chamamos de magistério. Magistério por quê? Porque a Mãe Igreja nos ensina. Então, toda vez que falarmos em magistério, M maiúsculo, estamos falando da Mãe Igreja que nos ensina algo por meio do Santo Padre ou das congregações ou de dicastérios, né? Eles que vão nos ensinando, então, alguma coisa. Mas nós temos documentos também que aí eu não vou chamar de documentos, mas que são extra-magistério. Que documentos seriam estes? São estudos, são teses emitidos por teólogos, doutores em liturgia e que nos ajudam a pensar sobre a liturgia. Oficialmente, o primeiro livro que eu posso dizer a vocês é o Missal Romano. O primeiro missal promulgado em 1570 e depois reformulado e atualizado em 1970, este nos traz muitas orientações de como nós devemos celebrar. Ouso dizer que seria o primeiro documento oficial da igreja para nos orientar nesta liturgia. Do missal, então, nós temos manuais que vão sair. Nós temos um manual que sai do Missal de Pio V, que ensina como rezar. Como o padre deve elevar a hóstia, a posição e o ângulo da mão sobre os seus paramentos, como os coroinhas deviam atuar, enfim. Ali, como um manual, vai orientar estas pessoas. Para nós, nos tempos atuais, nós temos a Instrução Geral do Missal Romano, a IGMR. A IGMR consta basicamente que nem um manual. Nela temos todas as orientações de como nós devemos celebrar, os elementos constitutivos da missa, como que deve agir cada elemento, cada pessoa, cada função, como ela deve ser desempenhada dentro da missa. Quais missas nós podemos dedicar a determinadas circunstâncias, quais dias não podemos dedicar estas missas. Vai nos trazer a tabela de precedência. Então, serve-nos também como manual, o IGMR ou Instrução Geral do Missal Romano. Por meio dele, você vai aprender muita coisa prática. E falando de prática, nós temos também o cerimonial dos bispos. Para um cerimoniário, que é o meu caso, minha função desempenhada aqui na Arquidiocese de Curitiba, este é um livro de cabeceira. Tenho que, volta e meia, olhar, verificar, retomar, estudar,
Puxa, vamos ter uma missa de ordenação. Deixa eu dar uma olhada no cerimonial dos bispos, quando que tem que tirar a mitra, como que tem que colocar a mitra, que momento que tem que fazer silêncio, deixa eu rever o rito. Opa, teve atualização no missal sobre ordenação. Vamos confrontar os dois documentos e fazer ali o roteiro, ajudar aquele que vai ser ordenado, aqueles que vão participar dessa celebração, aqueles que vão atuar na celebração. Então, estar atento também ao cerimonial dos bispos, que ele é muito mais prático. Claro, primeiramente, uma missa estacional, uma missa com o bispo, mas também vai ajudar você numa missa na sua paróquia, na sua comunidade, com o seu pároco. Então, aonde diz bispo, se for possível, substitua por padre. Se falar em mitra, sabe que padre não usa mitra. Então, vai tirando essas partes que são condizentes ao bispo. Tá? Então, o cerimonial dos bispos. Nós temos também, de maneira prática, o Pontifical Romano. O Pontifical é um livro que também me ajuda nas celebrações, e eu estou colocando entre aspas, especiais. Essas missas que eu estou chamando de especiais, porque toda missa é especial, por isso que eu estou colocando entre aspas, são missas como, por exemplo, ordenações, profissão religiosa, dedicação de igreja e de altar. Essas são um pouquinho mais complexas, né? Então, por isso eu coloquei entre aspas especiais. Estas que têm essas particularidades, então tem um livro próprio para elas, o chamado de Pontifical Romano. Neste livro, também nós temos todas as orientações práticas para estas celebrações, inclusive as orações para estas celebrações. Eu falei num dos vídeos, você pode estar retomando aí atrás, falei um pouco sobre posse de pároco. Tá na dúvida, o que pode, o que não pode, as orações, enfim, vai no Pontifical, ali tem muita coisa, muita orientação também. O que não está no Pontifical vai complementar no cerimonial e assim por diante, tá? Então, perceba que tudo é um complemento, não é um ou outro. Estou passando para vocês apenas uma pequena biblioteca de livros que vão ajudar você a conhecer um pouco mais. Um outro livro, este é para crescimento e conhecimento, este sim, é um documento do Magistério da Igreja, emitido já em 1963, porque ele é fruto do Concílio Vaticano II. É a Sacrosanto Concilium. Neste documento, a gente vai encontrar elementos que vão nos lembrar que a liturgia é o ápice da nossa vida cristã, é nela que a gente se alimenta. Inclusive, a Sacrosanto Concilium vai nos dar direcionamento de como nós devemos celebrar. É nela que encontramos a mudança da língua latim para a língua vernácula. Ali também a gente vai encontrar orientações sobre as comissões que nós devemos ter na igreja. E sobre comissões, vou falar num próximo vídeo. Então fica atento, logo mais teremos um vídeo falando sobre as comissões da liturgia. E aqui também fica mais um convite, porque eu estou falando de tantos documentos, né? E de repente você deve estar se perguntando, puxa, como é que eu faço? Né? Eu tenho que ter todos esses documentos, eu tenho que ler todos esses documentos? Bom, seria interessante se você pudesse ler todos esses documentos, ter esses documentos em sua biblioteca, se você é uma pessoa, eu costumo dizer assim, amante da liturgia. Mas é um curioso, só quer saber um pouco mais, enfim. Então, de repente, você pode estar acessando isso em alguma biblioteca. Mas todo esse conteúdo, Diácono, tem um lugar que esteja sintetizado? Sim, eu procurei sintetizar todos estes documentos, compilando um curso especificamente de liturgia, que vai ajudar você a crescer um pouco mais sobre liturgia e na fé também. Então, se você quiser ter este material compilado, são 40 vídeos, é uma aula online. Você acessa o link que eu vou deixar aqui embaixo,
vai dar uma olhada no conteúdo que a gente vai disponibilizar para vocês. Se interessa, inscreva-se e venha fazer parte desta classe e vai ser uma alegria muito grande te encontrar do outro lado. Todos os documentos da igreja, eles nos ajudam neste crescimento. Perceba uma coisa importante, gente. Cada documento, ele nos traz um crescente, ele nos ajuda neste crescimento também da fé e, ao mesmo tempo, ele se atualiza, como foi atualizado o Missal Romano recentemente no Brasil. Então, estamos atentos a todas as mudanças, mas em conformidade com o magistério da igreja e no passo da igreja e com a igreja é que essas mudanças vão acontecendo. Não é por minha vontade, não é porque eu vejo e acho bonito e acho interessante e vou mudando a liturgia na minha comunidade. Não, tudo em conformidade com a Santa Mãe Igreja. E olha quantos documentos eu passei para vocês. E poderia passar muitos outros mais documentos e livros para você conhecer. Mas fica aí o desejo. Quer que dê continuidade na fala sobre os livros? Coloca aí no comentário e a gente, lendo e acompanhando esses comentários, falaremos os documentos. Peçamos à Mãe de Jesus, a nossa Mãe, que olhe por nós e nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.